Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje um dia tenebroso aí, uma sexta-feira que pode ser um pouco sangrenta. Não foi ainda uma sexta-feira sangrenta, mas ela pode ser um pouco sangrenta porque hoje a gente teve inflação nos Estados Unidos e a gente vê que a inflação deu uma aumentada. Isso daí pode derrubar um pouquinho os mercados. Na verdade, já está derrubando o mercado americano. A gente vai analisar hoje, a gente vai ver o curto prazo, o que a gente tem no curto prazo, quais são os pontos de parada, caso a gente continue as quedas, a gente vai falar tudo isso e também no final do vídeo de hoje eu vou dar a minha opinião se eu acho que se ainda estamos em um bom ponto de compra ou não, pensando em ciclo de mercado, beleza? Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que esse conteúdo também está sendo relevante. Bom, chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Primeiro de tudo, passando aqui ó, já direto no S&P, a gente vê que o S&P ele tá perdendo a linha de tendência de alta. Ontem eu conversei com vocês falando que era importante a gente reverter, a gente se manter acima, que não seria legal a gente passar alguns dias abaixo dessa linha de tendência de alta aqui. Obviamente, o mercado ele pode continuar lateralizando e não cair depois que ele perde a linha de tendência de alta? Sim, ele pode, mas isso daqui começa a me chamar a atenção já, que é um ponto de alerta. A gente vinha na tendência de alta e a partir do momento que a gente começa a perder ela, a gente começa já a ficar com aquele sentimento de bunda na parede. Olha só, nesse momento aqui, ó, quando a gente está olhando para a linha azul, a gente tinha uma linha de tendência de alta, a gente perdeu, confirmou e nem por isso quer dizer que o mercado ele vai vir perder o fundo anterior. Não, ele se segurou aqui, criou outra linha de tendência de alta e foi embora, continuou subindo, tá? Mas exatamente nesse ponto aqui, ó, quando a gente faz essa perda da linha de tendência de alta, a gente começa a ficar com a bunda na parede, não vai ficar com a bunda na janela. A gente opera sempre a favor da tendência. Se a tendência reverteu, cara, não briga com ela, simplesmente segue ela e já era. Beleza? O que eu tô olhando para o mercado americano? Já comentei com vocês que se a gente perder o fundo anterior, o negócio fica bem feio. Aqui, quando a gente perde a linha de tendência de alta, a gente já começa a preparar as malas para correr para as colinas. E se a gente perder o fundo anterior, aí a gente corre para as colinas de verdade, porque aí vai vir um novo crash lá na frente, uma nova queda que vai tentar vir buscar o fundo anterior. Isso daqui falando para o mercado americano, tá, galera? Não estou falando das criptos, estou falando do S&P. Calma que a gente vai chegar em cripto. Então, tô olhando para essa movimentação. Se a gente perder o fundo anterior, isso daqui começa a ficar muito feio. Com certeza, a gente perdendo essa região aqui embaixo, cara, esquece, aí já acaba todo o otimismo no mercado americano, aí simplesmente a gente pode sim já estar nas colinas. O que eu tô olhando nesse momento? Cara, RSI vai buscar região de sobrevenda, a gente não conseguiu se segurar aqui na meiuca, mais ou menos na região de 50, pode tentar se segurar ainda? Pode, só que eu vejo que ele vai buscar ali mais a região de sobrevenda, vai vir buscar os 30 pontos ali. Se a gente olhar para o MACD, a gente vê que a força vendedora, ela tá bem presente ainda. A gente tá com o histograma aumentando na ponta vendedora, então a gente ainda não tem nenhum sinal de que os compradores estão se sentindo confortáveis. A gente tem que observar como que vai se comportar nessa região aqui, que é o próximo suporte, beleza? Então, eu vejo que para o mercado americano, como eu já vinha falado com vocês, cara, desde aqui de cima, eu tô comentando com vocês que o mercado americano tá precisando de um pullback. O que era esse pullback? Não, o Google já tinha dado um pullback um pouquinho antes, mas a gente já tinha Microsoft, por exemplo, chegando em regiões de sobrecompra no RSI, então precisava de um pullback. A gente já tinha Apple também chegando em regiões de sobrecompra, precisando de um pullback. Então veja que essas empresas, elas ainda têm um espaço para cair. A Apple ainda tem um espaço para cair, a Microsoft ainda tem espaço para cair. Os bancos, eles já caíram um pouco mais. Se a gente olhar Bank of America, por exemplo, a gente vê que o RSI já está ali próximo dos 30 já, mas eu acredito que ele ainda pode vir cair um pouco mais, vir buscar esse fundo anterior aqui, beleza? Quem caiu muito foi o Google aí, né? Google também já caiu bastante, principalmente por conta do ChatGPT, né? Que a Microsoft
está entrando como concorrente do Google agora nesse momento. Então a gente vê que o Google também se desvalorizou bastante aí e ele está chegando também, igual o Bank of America, em regiões mais sobrevendidas ali. Então a gente está chegando próximo de uma decisão do mercado americano se ele vai se segurar ou não. Por que a gente está chegando nessa região? Porque os ativos, alguns ativos, estão começando a entrar próximo da região de sobrevenda no RSI. É nesse momento que a gente tem que observar se a força compradora vai entrar. E lembrando, quando a gente olha para o S&P, a gente está simplesmente olhando para um aglomerado de empresas. É simplesmente um índice. Eu gosto de olhar mais para dentro das empresas para entender o que está acontecendo. Mas vendo toda a movimentação, cara, a gente ainda tem espaço para mais queda, sim. O mercado americano pode cair um pouco mais, pode derrubar um pouco mais. E a gente sabe que isso vai afetando o sentimento nas criptos. Obviamente, a gente tem o mercado de criptomoeda onde a gente subiu bastante aí nos últimos períodos. Cara, se a gente pegar desde o início do ano aqui, a gente vai ver que a gente já teve uma alta de 53%. O BTC subiu novamente, veio buscar essa região dos 25 mil aqui e encontrou resistência novamente. Diante desse cenário americano mais negativo, onde a gente está perdendo essa linha de tendência de alta no S&P, onde as empresas estão corrigindo, a gente está vendo que isso está impactando sim nas criptos. Mas veja que a gente está em movimentos bem diferentes. Olha só como que S&P já está próximo de um fundo anterior ali que ele deixou para trás. BTC ainda não está próximo desse fundo. O fundo anterior que ele deixou foi lá nos 21, beleza? Mas eu espero que a gente continue essa queda, essa movimentação. Acredito que a gente vai continuar essa movimentação, principalmente por dois pontos. Primeiro ponto é que o MACD cruzou no histograma, a gente está entrando em regiões de vendedores. Se a gente olhar o RSI, a gente tem divergência no RSI, que é exatamente o fato do preço estar subindo e o RSI está caindo. Então a gente tem essa divergência aqui e vendo para o curto prazo, eu vejo que a gente pode sim esfriar o RSI mais um pouco, a gente pode voltar aqui numa região mais próxima ali dos 30 no gráfico diário, exatamente vindo para essas regiões mais sobrevendidas do mercado, beleza? No BTC, o que a gente tem que observar são as linhas de tendência de alta, a gente ainda continua dentro das linhas de tendência de alta, tem que observar as linhas de tendência de alta. Se o BTC perder o fundo anterior, aí sim a gente faz o mesmo do mercado americano, a gente começa a correr para as colinas, simplesmente proteção, simplesmente menos exposição e simplesmente colocando a bunda mais na parede, porque o cenário tá negativo. Cara, quando começa esse cenário de tipo muitas notícias negativas, muito viés negativo, por exemplo, hoje é um dia que todo mundo vai estar falando, putz, a inflação nos Estados Unidos voltou, então a gente vai ter um aperto monetário maior, as coisas vão começar a complicar novamente, o Fed não está conseguindo controlar a inflação. Quando a gente começa a entrar mais nessas notícias, significa que quem está dominando o terreno nesse momento são os vendedores. Só que quanto mais aquilo começa a aumentar, a gente começa a entrar nas regiões de sobrevenda. Sempre que a gente tiver os gráficos, cara, com RSI em sobrecompra, a gente vai estar todo mundo falando, por exemplo, em inteligência artificial. Todo mundo falando em tecnologia disruptiva. Porque é como que o mercado funciona, como o sentimento do ser humano funciona. Eu sou um cara que gosto muito de comprar ao som dos canhões e vender ao som dos violinos. Então, nesses dias negativos, eu gosto de bater em compra. Eu olho para o mercado em compra, simplesmente pensando em uma estratégia mais longa, obviamente, para o curto prazo. Eu vejo que a gente está negativo para o curto prazo. Eu vejo que a gente vai dar continuidade nessa queda aqui, como eu falei, RSI, MACD. Se a gente olhar para o book também, a gente não tem nenhum suporte
tão forte nessa região que nós estamos dos 23. A gente tinha lá atrás, só que esse suporte ele já foi consumido. Olha só, a gente tinha um suporte nos 24. Depois a gente ficou com suporte durante um tempo nos 23.300, só que a gente já não tem mais esse suporte nos 23.300. Na verdade, os market makers, né, essas ordens aqui é dos formadores de mercado, simplesmente instituições que formam o mercado. A gente vê que as ordens que estavam aqui em 23.300, elas desceram aqui para os 22.200. A gente tem algumas ordens aqui nos 23 redondo, mas eu vejo que o nosso suporte mais forte, ele vai estar aqui nos 22.200. Se a gente vier no gráfico aqui, os 22.200 vai ser um pouquinho antes ali da gente formar um fundo mais baixo do que esse fundo anterior aqui, beleza? Então eu tô vendo que a gente não tem resistência, né, suporte nessa região. Preço pode se segurar? Pode, mas eu acho mais difícil, porque o cenário do mercado americano está bem negativo. Então eu vejo que isso pode puxar as criptos para baixo, pode sim fazer com que a gente volte para patamares mais baixos, ali para os 21 mil dólares. E cara, lembre-se, quando você tiver com medo do mercado, achando que o mercado vai desabar, achando que o mercado simplesmente vai a zero, olha só em que região que nós estamos, cara. A gente está numa região de topo ainda. A gente está em um momento onde não precisa se preocupar com o mercado se a gente vai muito para baixo, se a gente vai formar um fundo anterior. Eu não acho que a gente vai voltar na região dos 15 mil dólares. Eu não vejo que isso vai acontecer. Para mim é improvável, não é impossível. Para mim, eu diria que é impossível a gente perder os 15. Mas para mim é improvável a gente voltar para os 15.500, por exemplo. Então eu vejo que tudo que o mercado está fazendo, que o mercado cripto está fazendo nesse momento, é exatamente um pullback, onde a gente vai fazer um retorno de toda essa alta que a gente teve em janeiro, não de toda essa alta, né? Primeira parada, a gente tem ali os 22 mil dólares, a gente pode cair um pouco abaixo, ainda não sei aonde vai parar, não dá para saber aonde que o mercado ele vai exatamente parar, beleza? Mas olha como que a gente está bem diferente do mercado americano, a gente está longe do nosso fundo. O mercado americano, ele já não está tão longe assim do seu fundo, não. Ele está bem próximo do seu fundo. Olha só, a gente tem a mínima aqui, né? Se a gente considerar que ele se segurou mais dentro dessa região aqui, ó. Olha só, ele está bem mais próximo do seu fundo, de voltar ali para o fundo, do que, por exemplo, o BTC, beleza? Mas é o que eu falei com vocês, cara, simplesmente bunda na parede, a gente opera a favor da tendência. Veio aqui, perdeu o fundo anterior, sinal de alerta, cara, sinal de que a tendência no diário reverteu. Como a tendência está revertida, se aqui a gente estava esperando alta, aqui a gente vai esperar baixa. Até a região que vai? Não sei, não dá para saber, mas não briga com a tendência, simplesmente opera a tendência, beleza? Então BTC, eu tô vendo mais o suporte lá embaixo, mais para baixo um pouco, lá nos 22, caindo até essa região, tudo bem, tá tranquilo, continuo tranquilo no jogo, não vou me preocupar em me desfazer de posição, cara. Posições que eu tenho para o longo prazo são para o longo prazo. Quando a gente tiver esses pullbacks, cara, para mim vai ser oportunidades de reaportar no mercado, beleza? Se a gente olhar para o Ether, mesma coisa também, tá em região formando topo. A gente tá com... cadê meu gráfico? A gente tá com divergência no RSI, também olhando para o Ether, então a gente pode ter o resfriamento do RSI, MACD também cruzou para baixo, então eu vejo que nos próximos dias sim a gente pode trazer quedas, a gente pode carregar quedas, o mercado pode esfriar um pouquinho mais e nesse cenário eu estou olhando para compra. Nesse cenário eu vou olhar para aportar no mercado, comprar posições de curto prazo, simplesmente, por que você está carregando toda hora? Comprando posições do curto prazo, que eu vejo que esses momentos são ideais para esse tipo de coisa, tá? Como eu falei, gosto de comprar ao som dos canhões e vender ao som dos violinos. Então, quando a gente olha para o Ether aqui também, se a gente for buscar o suporte do Ether, a gente vai ver que tem um suporte ali nos 1.600, não é um suporte assim tão relevante, e a gente também tem um suporte nos 1.500 ali do Ether. Só que a gente vai ter mais suporte mesmo ali nos 1.500, né? Aqui eu falei o quê?
1.550. Também tô olhando para um gráfico bem curto aqui, ó. Só colocar um 4 horas, só para a gente entender um pouco melhor. Ó, veja só, a gente tem essa região como uma região de suporte, tá entrando algumas ordens aqui, só que a gente vai ter novas regiões de suporte ali no 1.550 e no 1.500 também. Se a gente perde, a última tá em 1.450. Olha só como em 1.450 a gente tem um suporte bem mais forte no Ether. Se a gente olhar 1.450, vai ser exatamente o fundo anterior aqui, ó. Então, olha só, quando a gente olha esses suportes aqui no book, duas coisas a gente pode tirar como conclusão. A primeira conclusão é que essas regiões são regiões de compra no Ether quanto no BTC. Essas duas linhas amarelas, elas são regiões de compra. Então, a gente bate em compra nessas regiões. E aí, por que eu falo para vocês que se a gente perder essas regiões, aí a gente deve se preocupar? Porque, se com tanta ordem assim nessas regiões, se com tanto suporte assim, olha só como que no Ether, cara, em várias etapas a gente tem 1.700 Ethers, 1.900 Ethers, aqui embaixo a gente tem quase 6.000 Ethers de ordem. Se a gente perde essas regiões, significa que, mesmo com todas essas ordens dentro do book, os ursos conseguiram derrubar o preço, conseguiram varar aquele suporte. Se a gente vara aquele suporte, a gente só vai encontrar interesse comprador dos touros em outra região mais para baixo. Então fica complicado se a gente perde esses suportes. Do mesmo jeito que um suporte forte ele é um ponto de compra para você, ele também é um ponto de atenção, de que se a gente perder essas regiões, aí sim a gente começa a se preocupar, aí sim a gente corre para as colinas, porque enquanto a gente não perder esses suportes aqui, você tem que olhar para o mercado com um mindset de comprador. Você tem que olhar como oportunidade de entrada, porque entende só, você não compra quando o mercado está subindo, você compra quando o mercado está caindo, você vende quando o mercado está subindo. Se você tentar fazer o oposto, se você tentar comprar quando o mercado está subindo, provavelmente você vai ficar preso em topo. Provavelmente você vai ser o cara que vai colocar a estrela no topo do mercado. Se você é o cara que vende quando o mercado está caindo, provavelmente você vai ser o cara que vai vender na região mais barata do mercado. Então, por isso, você tem que olhar para a venda quando o mercado está subindo e olhar para a compra quando o mercado está caindo, até que a gente tenha esses suportes relevantes. Se perde os suportes, aí sim a gente começa a mudar o nosso mindset, mudar o mindset mais para proteção, beleza? Mas enquanto não perder esses suportes, segue o jogo. Vou olhar para os ativos exatamente com esse olhar de compra, beleza? Um outro ativo que vocês gostam bastante, e AGIX aí, eu tô vendo que a galera tá muito ansiosa, né, por AGIX continuar subindo, dando porrada para cima, simplesmente, cara, tenham paciência. Quando a gente olha para o ativo, a gente vê que, por exemplo, aqui atrás, ó, olha só, o ativo ele ficou um grande período lateral, ele ficou 20 dias lateralizando ali antes da sua próxima pernada. A gente já está aqui há uns 18 dias lateralizando. Veja só, o mercado está caindo hoje, por exemplo, a AGIX está querendo subir. Significa que vai subir? Não, não significa que vai subir. Pô, cadê o gráfico da... O gráfico da Binance tinha todo o histórico de... Ah, achei. Aqui, ó. Não significa que vai subir, mas olha só como que, cara, tem que ter paciência. A gente tá com posições em AGIX bem claras também. Olha o suporte que foi criado aqui em AGIX. A gente vai ter a resistência ali em cima para ser enfrentada. Sim, vai ter resistência ali em cima a ser enfrentada. AGIX é um ativo de que subiu muito por conta do hype, o hype de inteligência artificial. Eu não acho que o hype ainda tenha acabado. Eu acho que a gente ainda vai ter esse hype
novamente. Obviamente, o começo aqui foi muito por conta do ChatGPT, tudo por conta de Microsoft investindo bastante nisso daí. Só que eu não acho que esse hype já passou, não. Eu acho que esse hype ainda a gente tem que ficar de olho, a gente ainda tem que ficar analisando esses ativos. Obviamente, se você descer aqui para um gráfico, cara, de 1 hora, você vai falar, nossa, o ativo não se mexe há muito tempo. Cara, mas dá um zoom out, olha para um gráfico diário para entender o que está acontecendo. Não precisa ficar afobado, tipo, pô, a moeda tá dormindo, não sobe mais, não se movimenta. Cara, como não? A gente tá em uma movimentação padrão. Se a gente olhar para a Agex, ela está com o mesmo padrão que ela teve aqui. Subiu, lateralizou, formou uma bandeira, formou uma consolidação do preço ali. Olha só, subiu, acumulou, tá formando uma bandeira, tá formando um triângulo? Não sei, mas os pontos aqui, eles estão claro. Olha só como que a gente está bem mais próximo do suporte, a gente está próximo dessa região aqui do que da região de cima. Então tenha paciência também para quem está olhando para o mercado mais no curto prazo. Cara, tenha paciência, dá um zoom out, olha no gráfico diário o que está acontecendo. Cara, olha no gráfico diário do BTC o que está acontecendo. A gente está simplesmente subindo, galera. Não precisa se preocupar, não precisa entrar em pânico, não precisa entrar em medo. É engraçado, cara, porque eu sempre recebo notícia, mensagem de que, nossa, o mercado tá caindo. Cara, quando você olha, o mercado tá caindo no gráfico de 5 minutos. O gráfico, pô, olha para um gráfico diário, dá um zoom out, olha para a movimentação do que tá acontecendo no ciclo. Não seja tão afobado assim de querer antecipar movimentos no mercado. Se tentar antecipar movimentos no mercado, cara, a chance vai ser muito alta, porque você está tentando andar na frente do mercado. A gente vai falar que, pô, BTC vai voltar para 15 mil dólares olhando para gráfico de 5 minutos? Por favor, né? Olhando para gráfico de 1 hora? Por favor, né? Não, não vai. A gente tem que olhar para um gráfico diário, a gente tem que olhar para um gráfico semanal para poder entender o que está acontecendo. Olha só, se a gente puxar um gráfico semanal, por exemplo, do BTC. Cara, não está acontecendo nada nessa semana. Olha só o que está acontecendo aqui. A gente teve a semana anterior com uma baita de uma porrada de alta, essa semana a gente tá tendo uma pequena correção. Cara, nem engolfou a semana anterior, não tem por que se preocupar, simplesmente só está se preocupando quem está olhando para time frames muito curto. Quem está olhando para time frame gráfico de 1 hora, por exemplo, cara, já vai ver topos e fundos descendentes, mas aí você está tentando antecipar movimentos. A chance de você acertar movimentos antecipados, ela é muito difícil. Você vai errar em vários momentos, beleza? Bom, isso falando mais do que está acontecendo agora, e eu quero comentar com vocês porque eu recebo algumas perguntas no sentido de, pô, Gui, você fala bastante que aportou dentro da fase de capitulação, você fala bastante que montou sua carteira dentro da fase de capitulação, e se eu não montei minha carteira dentro da fase de capitulação? Perdi? Vou simplesmente esperar a próxima fase de capitulação, que vai acontecer só não sei daqui quantos anos? Não, cara. Eu gosto de olhar bastante para o mercado, entendendo o que está acontecendo com o preço do ativo. Eu gosto de comprar o ativo quando ele está barato. E eu gosto de vender o ativo quando ele está caro. Exatamente essa é a minha visão. Por que eu compro em capitulação e por que eu vendo em euforia? Porque eu quero comprar o ativo barato e eu quero vender o ativo caro. O que é esse comprar barato e vender caro? É simplesmente o preço que ele está no mercado naquele momento. E como que a gente sabe isso? A gente consegue saber o preço do ativo, se ele está caro ou se ele está barato, através do MVRV. O MVRV é um gráfico que mostra, MVRV nada mais é do que Market Value, Realized Value, é o valor de mercado dividido pelo valor realizado do mercado. Quando a gente olha, ele é exatamente essa linha, essa ondulação roxa que a gente tem aqui embaixo. Esse é o MVRV. Deixa eu só apagar aqui o Realized Price. E olha só, quando eu estou pensando no longo prazo, qual que é a minha visão? Cara, quando a gente está com o MVRV nessas regiões aqui embaixo, por exemplo, quando a gente começa a entrar com o MVRV ali em regiões do número 1, a gente começa a enxergar o preço do ativo muito
barato. O preço do ativo está no valor justo, num valor barato, e quando a gente está com o MVRV acima de 2,4 ali, o ativo começa a se tornar caro. Como que a gente sabe isso? Porque a gente sabe o custo dos ativos. O Realized Price é exatamente o custo médio dos ativos. E quando a gente está abaixo do 1, a gente está abaixo do custo médio. Isso daqui é a fase de capitulação. A fase de capitulação é você comprar abaixo do preço justo do ativo. O que seria esse preço justo? Cara, a gente consegue traquear o preço médio de todos os investidores por conta do TXO do BTC. Isso daqui é uma análise on-chain. Então eu gosto de comprar abaixo dessa linha aqui. Então veja que quando a gente olha para esse ciclo, a fase de capitulação, eu sempre falo para vocês, pô, comprei em 22, comprei em 21, comprei em 18, comprei em 16, porque eu estava comprando abaixo dessa linha aqui do Realized Price, do preço justo. Só que, olha só, se a gente tem o ativo em regiões baratas e em regiões caras também, olha só como que funciona o ciclo do BTC. E aí você pode tirar de conclusão se a gente está com ativo caro ou se a gente está com ativo barato. Olha só, a gente tem o topo do mercado sempre sendo formado acima de 2,4 do MVRV e a gente sempre tem o fundo sendo formado aqui abaixo de 1 do MVRV. E cara, olha para a região que nós estamos hoje. Você está no preço mais barato de um ciclo? Não, você não está na fase de capitulação. Mas quando a gente olha para o MVRV, cara, a gente está próximo aqui, ó, do Realized Price. Olha só o Realized Price. Hoje o Realized Price, o preço justo do BTC, seria $19.800. A gente está um pouco acima, a gente está em 24. Só que ainda não está caro você ter esse ativo. Se eu transformar essas barras verdes aqui, azul e laranja e vermelha, em linhas médias, a gente consegue ter esse gráfico aqui, ó, para ficar mais claro aonde são as regiões baratas e aonde são as regiões caras. Olha só, entre as duas, a verde e a azul aqui embaixo, a gente está na fase de capitulação. E aqui em cima, entre a vermelha e a laranja, a gente está em fase de euforia. Então, o preço do ativo aqui em cima, ele já está caro. Aqui embaixo, ele está barato. E olha só onde que o preço do ativo, ele está hoje. Cara, ele está mais próximo das linhas verdes e azul do que das linhas laranjas e vermelha. E veja como que funciona o ciclo do BTC. Historicamente, todo mundo que compra próximo dessas linhas, você não precisa acertar o olho da mosca, cara. Você não precisa encontrar o preço mais barato, mas você montar posições para o longo prazo, sabendo que você está comprando próximo dessas linhas verdes e azul, significa que você está comprando o ativo quando o preço dele está barato e não quando o preço dele está caro. Infelizmente, muitas pessoas vão querer comprar o ativo quando a gente está formando o topo, quando tudo está resolvido, quando a gente tem certeza de ciclo de mercado, quando a gente tem certeza que é só alta, quando a gente tiver todas as notícias positivas. Infelizmente, muitas pessoas vão pensar desse jeito. Só que, se você quer ser um investidor de sucesso, você sempre vai ter que estar exposto em momentos onde não são favoráveis. Momentos onde o preço está descontado, o preço do ativo está barato, as pessoas não querem aquele ativo nesse momento. A gente vai ter muita notícia negativa nesses cenários, beleza? Então, olhando para tudo isso, eu ainda tiro de conclusão que a gente ainda está em bons preços pensando para o ciclo do mercado. Obviamente, isso daqui não é para amanhã, não é para a semana que vem. A gente está simplesmente falando, cara, para o próximo ciclo do mercado. Vai acontecer em 2024, em 2025? Provavelmente. Dá para a gente ter certeza que vai acontecer lá? Não. Historicamente, sempre acontece um ano ali após o halve. A gente tem o halve ano que vem já. Então a gente pode dizer que 2024, 2025 a gente vai estar em um movimento onde tudo vai estar mais saudável. Eu sou o investidor que quero comprar nessas regiões, que vou buscar aportar nessas regiões e que vou sair do mercado nas regiões eufóricas, beleza? Então, respondendo a pergunta para as pessoas que me fazem, se ainda dá tempo de montar a carteira para o longo prazo, cara, eu olharia para todas as quedas que a gente tiver
nesse momento como oportunidade de compra, como oportunidade de exposição ao mercado, de simplesmente montar uma posição, sentar a bunda na cadeira e esperar, falando como holder, falando com chapéu de investidor, de pessoa que está pensando no longo prazo. Por curto prazo, cara, pode cair, a gente pode ter... Pode, só que se você pegar essas quedas do curto prazo e vestir o chapéu de investidor, você vai enxergar como pontos de compra, como pontos de aporte, oportunidade de aportes, oportunidade de você simplesmente montar uma posição para o longo prazo. Entenda só, muitas pessoas, você, eu, por exemplo, somos pessoas que temos salário, temos uma renda, temos alguma coisa. Conforme você vai tendo oportunidades de guardar uma grana e investir, cara, você não vai ter todo o seu dinheiro em um único dia. Provavelmente, por mês vai sobrar uma merreca para você, provavelmente, sei lá, você vai fazer alguma transação, alguma coisa, vender um carro, vender uma casa e você vai pegar um dinheiro. Exatamente isso é você fazer uma compra parcial. Você não tem capital para entrar tudo de uma vez, tá tudo bem. Eu tinha um capital maior para entrar na capitulação, mas, cara, mercado continuar subindo, se eu tiver novas oportunidades, não sei, se eu liquidar posições em outro mercado, algumas outras coisas desse tipo, entrar dinheiro, entrar caixa, cara, simplesmente continuo com esse olhar de que a gente ainda está em momentos de aporte, momentos de montada de posição pro longo prazo, beleza? Então olharia para o mercado com o chapéu do investidor de que se vier queda, olharia para bater em compra, não para bater em venda, simplesmente aumentar a minha exposição. E vou deixar bem claro para vocês, eu já montei a minha carteira. A galera da comunidade on-chain sabe qual que é a minha carteira, sabe onde eu comprei, sabem tudo. Se a gente voltar para dentro da fase de capitulação, eu vou dobrar a aposta. Simplesmente já coloquei o que eu queria, só que se a gente voltar para dentro da fase de capitulação, a minha carteira do longo prazo, eu vou dobrar a aposta. Obviamente, a galera da comunidade on-chain vai saber quando isso acontecer, mas estou deixando bem claro para vocês aqui que, cara, eu enxergo como que esse momento muito oportuno, tudo isso que está acontecendo. Você vai ver, lá na frente, a conta vai fechar, porque lá na frente, quando tudo estiver favorável, tudo que você vai querer é que o preço do ativo ele recue e ele não vai recuar, beleza? Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado da análise de hoje, uma sexta-feira, eu desejo um ótimo final de semana a todos, amanhã estou de volta trazendo uma aula para vocês, no domingo também a gente tem vídeo no canal e na segunda-feira eu volto aqui com mais análise, final de semana é mais para os iniciantes, beleza? Ensinar os iniciantes como operar no mercado cripto. Bom, agradeço a audiência de todo mundo durante essa semana aí, tamo junto e a gente se vê na semana que vem, beleza? Forte abraço, é isso, valeu!